E aí, pessoal, como vocês estão? Muito obrigado por assistirem. Hoje eu tenho mais um vídeo sobre a Escalade para vocês. Algo em que venho trabalhando há um tempo. Um vídeo detalhado de restauração do interior. Já tinha desmontado boa parte do interior quando fiz as melhorias no sistema de áudio anteriormente. Se você ainda não viu esse vídeo, ele é bem legal. Eu deixei um link para a playlist de vídeos da Escalade na caixa de descrição aqui embaixo. Agora, vou começar este vídeo dizendo que esta Escalade já está em um estado fenomenal. 96% do que eu vou fazer neste vídeo é porque eu sou extremamente exigente. E vou repetir isso várias vezes ao longo deste vídeo. Eu quero que este carro fique o mais próximo possível da sensação de novo que eu conseguir. Então eu vou consertar pequenos clipes quebrados, vou repintar uma infinidade de peças, o que vai exigir muito trabalho. Também vou substituir alguns controles e atualizar algumas coisas. Vai ser todo um processo. E, claro, vou destacar um pouco o teto e o estofamento e tudo mais. Mas, de qualquer forma, tem muita coisa para mostrar neste vídeo. Então, sem mais delongas, vamos em frente e começar. Mais uma coisa que eu quase esqueci. Preciso divulgar minha loja da Amazon. Não estou trabalhando com patrocinador nem nada assim. Neste conteúdo sobre a Escalade, mostro coisas que comprei ou queria testar. E eu só quero deixar essa Escalade super legal. Então, qualquer um dos produtos e materiais que você vê neste vídeo ou em qualquer um dos vídeos da Escalade, se quiser saber mais ou comprar, deixei o link da minha loja na Amazon na descrição abaixo. Isso me ajuda, apoia o canal e, com sorte, algum conteúdo futuro sobre a Escalade. Dito isso, espero que vocês estejam gostando do vídeo até agora e um grande obrigado a todos que usaram os links de afiliado. Não precisa comprar produtos Escalade, basta usar os links para adquirir itens domésticos na Amazon. Isso ainda ajuda a apoiar o canal. Realmente significa muito para mim. Então, de verdade, desta vez, sem mais delongas, vamos em frente e começar. Agora, quando você dá uma olhada nesses trechos da minha análise detalhada inicial, depois que compramos isso no começo deste ano, você provavelmente está se perguntando: meu Deus, do que ele está falando? Esse interior parece fantástico. Parece mesmo, admito isso. A maioria dessas Escalades está detonada, mas essa está ótima, embora não seja perfeita. Não é perfeita. Falta forro de teto e estofamento nos bancos dianteiros. Ela precisa de várias coisas que eu vou cuidar neste vídeo. Então, antes de tudo, o que eu vou fazer é repintar todos os plásticos do interior dianteiro. E o motivo de eu estar fazendo isso é por causa de um revestimento de baixa qualidade que a General Motors aplicou em muitos desses plásticos. Na verdade, é um revestimento de toque macio, se preferir dizer assim. Quase como se eles estivessem tentando fazer com que os plásticos mais duros parecessem menos duros. Talvez um pouco mais agradáveis. Eu não sei. Com o tempo, especialmente quando o revestimento se deteriora, ele fica muito frágil. É muito sensível a produtos químicos e coisas do tipo, e é fácil de raspar com os dedos. O painel original deste tinha vários arranhões. Tinha áreas onde o revestimento tinha descascado e o painel é de plástico preto por baixo, então fica super visível. Agora, quando fiz as melhorias no sistema de áudio no último vídeo do Escalade, eu já mostrei desmontando boa parte do interior. Se quiser ver alguma dessas partes, é só voltar e conferir. Eu deixei o link para a Ciburi e Cipura playlist do Escalade na caixa de descrição aqui embaixo. Obviamente, a coisa que eu mais temia era o painel. É uma única peça enorme de plástico e pode ser muito frágil. Já vi muitos Escalades de segunda geração com o painel rachado, e os que estão em bom estado valem muito mais. Vou dizer que devo ter tido muita sorte um dia no ferro velho, porque encontrei um Escalade de segunda geração que ainda não tinha sido totalmente desmontado, que tinha um painel perfeito, tinha alguns arranhões, mas não estava quebrado e custava R$30. Então vou guardar esse negócio enquanto tivermos essa Escalade, só como reserva. Na verdade, decidi usar o painel do ferro velho como cobaia para o meu processo de restauração. O que eu precisava fazer primeiro era remover toda aquela camada de tinta soft touch, ou seja lá como você quiser chamar. Já testei antes. Minha lavadora de alta pressão tem,
2.300 libras por polegada quadrada. E com o bico mais agressivo, não arranhou nem danificou esse plástico duro de jeito nenhum. Agora, se você fizer isso em algo macio e emborrachado, como a tampa do airbag, vai estragar. Então, tenha cuidado com as superfícies com as quais você está trabalhando. Mas como você pode ver, esse material soft touch simplesmente sai com facilidade. Agora, para pintar plásticos como este corretamente, é um processo trabalhoso. Você precisa garantir que aquilo esteja excepcionalmente limpo, e então seguir os passos para obter o resultado adequado, como limpadores abrasivos e coisas que ajudam a desgastar a superfície. Mas também removem qualquer outro resquício de sujeira e contaminação. No passado, tradicionalmente, eu usava produtos da Sim para refazer plástico e vinil. Acredito que eles estão entre os melhores para esse trabalho. Color Bond é outra marca muito boa, com a qual eu não tinha muita experiência até este projeto. Tenho todos esses produtos da Sim, mas faltava a cor principal do painel, um pewter bem escuro. Eu teria que mandar fazer sob medida, e teria custado o dobro do preço. Comprei Color Bond porque o pewter deles era muito escuro, o resto é Sim. Então, depois de toda aquela limpeza pesada do lado de fora, eu usei o spray de preparação para vinil plástico, limpei tudo muito bem e depois passei álcool isopropílico em tudo para uma limpeza completa. Não me lembro da proporção exata, mas está nas instruções que a Sim fornece. Mas enfim, depois que tudo está limpo, porque isso tinha um tema de 2 tons de fábrica no lado do passageiro. Eu, claro, tive que mascarar aquilo, mas aí chegou a hora de fazer o próximo passo. Promotor de adesão para plástico. Basicamente, o objetivo aqui é fazer uma aplicação de tinta molhado sobre molhado, onde o promotor de adesão vai ajudar a tinta a aderir. Por assim dizer, no plástico, ele não altera a textura, nem interfere na aparência do painel de forma alguma. Quando feito corretamente, não vai lascar, não vai descascar. Vai parecer que você acabou de pedir a peça da fábrica. E eu estou especialmente orgulhoso de como esse painel ficou. Esta é a primeira vez que eu refaço algo tão grande. Eu estava preocupado que o acabamento pudesse variar, indo de um lado para o outro. Tipo, sabe, essa folha de plástico, basicamente, e tudo meio que se misturou e secou de forma impecável. Eu fiquei tão feliz. Claro, enquanto a parte de cima do painel secava, eu fui adiantando e comecei a mexer em outras partes também. Quase tudo no interior deste Escalade em particular é de uma cor chamada Shale. Então eu usei Sims Shale para todas essas partes, repetindo exatamente os mesmos processos que fiz no painel. Claro, antes da tinta, apliquei um promotor de aderência sem areia. Enquanto ainda estava úmido, comecei a aplicar a tinta em camadas leves. É muito importante não aplicar esse material em camadas muito grossas. Você pode causar escorrimentos, pode causar reações, como eu mesmo já tive alguns pontos onde a tinta foi aplicada rápido demais e acabou rachando e tudo mais enquanto estava tentando, você sabe, curar e encolher. Portanto, tenha bastante cuidado ao fazer isso. Paciência é a chave, você não pode apressar isso. A paciência que você tiver será recompensada. Vou dizer uma coisa para vocês. Ver aqueles primeiros produtos saindo da fita, parecendo que eu tinha acabado de pedir novo da General Motors, foi uma sensação incrível. Eu já estava animado, mas aquilo foi um impulso motivacional enorme para continuar. Para dedicar todo o tempo do mundo que eu precisasse, porque tudo ia ficar incrível. O mesmo vale para o painel. Com algumas das pequenas peças prontas, decidi encarar a parte bicolor do painel. Então, isolei tudo corretamente. Não tive problemas com o revestimento soltando ou descascando, o que me preocupava. Mas, novamente, fiz toda a preparação adequada e depois de curar por cerca de 24 horas, ficou perfeitamente bem. Quando terminei de desembrulhar totalmente o painel, não conseguia acreditar em como ficou bom. Agora, há algumas pequenas abas de plástico aqui e ali que você nunca vai ver. Depois que o painel está montado, essas abas estavam realmente rachadas e quebradas. Então eu ainda vou voltar e consertar isso, só para garantir que todos os furos de fixação e tudo mais estejam bem arrumados, consertados e seguros. Mas para um painel de mais de 20 anos, com exposição ao sol desconhecida, isso está incrível. Então, depois que as coisas grandes foram feitas,
era hora de lidar com todas as outras pequenas peças. Há várias peças plásticas pequenas sem revestimento soft touch que, com o tempo e exposição ao sol, foram afetadas. Elas começaram a amarelar um pouco e não combinavam exatamente com o tom das outras peças. Então eu fui lá e refiz o acabamento dessas peças também. É comum o revestimento do porta-luvas, caixa, portas e console começar a descascar. Então, levou bastante tempo para remover o revestimento de algumas dessas peças, porque ele estava em melhor estado em algumas partes do que em outras. Então, entre o uso da lavadora de pressão, a lavagem com esponja e simplesmente horas sentado, esfregando, descascando, mascarando, pintando repetidas vezes, finalmente tudo começou a se encaixar, onde eu realmente podia começar a colocar pilhas de peças no chão e ter aquela satisfação de pensar: uau, esse interior está realmente ficando pronto. Eu fui até o ponto de tirar a tampa do airbag porque, é claro, ela tinha que combinar com o resto do painel. E pintei as saídas de ar do lado do passageiro. Só porque, de novo, algumas dessas pequenas peças de plástico tinham desbotado um pouco com o tempo e não podemos deixar assim. Eu queria trocar o módulo do ar-condicionado, pois a pintura estava lascada e tinha uma lâmpada queimada. O mais irritante era um ponto morto no botão de temperatura do motorista. Então, toda vez que eu tentava ajustar a temperatura perto dos 21 graus, ele simplesmente fazia o que queria. E às vezes subia alguns graus ou descia alguns graus, muito instável. Então eu comprei esta peça da Dorman, número 599-211XD. Módulo de controle climático autocalibrável. É uma tecnologia proprietária deles, então tudo o que você precisa fazer é apenas conectar, ligar e deixar ele se autocalibrar. Funciona exatamente como o original funcionava. Existem módulos de reposição mais baratos, mas há muitas avaliações mistas e não testei nenhum. Já tive boas experiências com produtos Dorman antes, então resolvi tentar este. Ele é fabricado nos Estados Unidos da América e tem garantia vitalícia, o que é excelente. Agora, há algumas diferenças cosméticas que eu só queria destacar. Acredito que a luz de fundo seja um LED branco, então ela não combina 100% com o restante das luzes internas, mas fica bonito e limpo. A tela central, eu acho, também não é tão escura, então você consegue ver um pouco mais da fiação ao fundo. São detalhes realmente pequenos no final, mas novamente há uma pequena diferença. Além disso, lembre-se de que parece mais perceptível na câmera do que realmente é pessoalmente. Já que eu já tinha desmontado tanto o interior, decidi ir ainda mais longe e tirar os painéis das portas. À primeira vista, ninguém pensaria que havia algo errado com os painéis das portas. Mas eu sou super exigente e há alguns problemas sutis que eu simplesmente não consegui ignorar. Eu quero deixar isso aqui o mais perfeito possível, então estou indo além do básico. Primeiro, as pequenas tiras de madeira nas portas, exclusivas da Escalade. Em 2002, quando esse modelo foi lançado, elas eram muito bonitas, parecendo peças de madeira envernizada. Havia pinos de metal na parte de trás que realmente eram parafusados no painel da porta. Bem, estes em 2003, quando o interior foi atualizado, eles meio que economizaram um pouco e colocaram apenas essas peças de plástico. Eles não são reais, mas trazem aconchego ao interior. Mas como são de plástico, eles têm esses pinos de plástico atrás com aquelas, como é que chama? Porcas rápidas ou algo assim. E é super comum esses pinos de plástico quebrarem e caírem dentro dos painéis das portas. Assim, o acabamento de madeira solta, afrouxa ou até cai por completo. Quase todos os meus estão soltos e quase caindo. Então eu decidi quebrar todos os pinos e colá-los permanentemente no painel da porta. Eles não precisam sair, não há motivo para isso. Então eu tinha um pouco de adesivo de colagem de painéis sobrando, o que é totalmente exagerado. Misturei um pouco disso, apliquei nos locais dos parafusos, pressionei no painel da porta e coloquei objetos pesados como engates de reboque. Só precisei pesar tudo por 24 horas e funcionou perfeitamente. Também queria consertar os apoios de braço dianteiros. Felizmente, não havia problemas estruturais, tipo abas quebradas ou pontos de fixação danificados. Nada disso. Era só estético. Os apoios de braço são acolchoados, e é muito comum
a parte de baixo desse acolchoamento começar a se soltar do apoio de braço. É por causa do calor e da exposição aos raios ultravioleta ao longo dos anos. Isso acontece com alguns, outros não. Consegui usar o mesmo adesivo de colagem de painéis. Eu tinha só o suficiente sobrando para puxar o material para trás, aplicar ali, e então peguei fita crepe e enrolei todo o apoio de braço bem apertado. Deixei descansar por 24 horas e ele voltou a tomar forma, parecendo novo em folha. Agora é só pintar, deixar tudo bonito e renovado e seguir em frente. Também é comum quebrar os painéis de interruptores da porta dianteira nesses GNT 800. Isso ocorre porque muitos não sabem remover os painéis corretamente e acabam quebrando sem querer. Por sorte, só o do motorista precisou de atenção. Há uma presilha atrás que encaixa em um recesso no apoio de braço, mas na frente tem um parafuso de 7 milímetros. Então as pessoas vão pensar, tem uma presilha atrás, deve ter uma na frente também. Se tentar fazer isso, vai quebrar o pino de fixação. Você precisa retirar o painel da porta para acessar o parafuso de 7 milímetros. Você pode comprar painéis de interruptores novos na Amazon por um preço acessível se quiser substituir o antigo. Consegui consertar o meu porque o pino de fixação ainda estava lá e a quebra foi limpa. Então eu peguei uma super cola bem forte, coloquei no lugar e vai funcionar direitinho. Como eu vou pintar os apoios de braço, também vou repintar estes aqui, porque eles desbotaram um pouco, assim como muitos outros plásticos do interior. Agora eles vão combinar totalmente com os apoios de braço. Quando tudo estiver instalado, parecerá novo em folha. Deixe-me ser o primeiro a te dizer que é muito fácil cair na armadilha do já que estou aqui, vou aproveitar e fazer isso também. Vou ser exigente com a alavanca do pisca. Funciona bem, mas muitos ícones estão desgastados. Não quero fazer todo esse trabalho, recolocar as peças novas e sair dirigindo. Depois, olhando para os botões desgastados, pensando, poxa, eu queria ter feito isso porque é uma coisa relativamente fácil de fazer. Agora, neste ponto, é muito mais simples. Normalmente, é preciso remover o painel frontal, o acabamento inferior e começar a desmontar. O acabamento da coluna de direção inclui a peça plástica da alavanca de inclinação e as partes superior e inferior do revestimento. Ela apenas se encaixa e há pequenos ganchos atrás que você precisa soltar. Mas o próprio interruptor da seta é preso por alguns parafusos Torx e depois por vários chicotes de fios. Agora, assim como o módulo de controle do ar-condicionado, os substitutos para essas peças variam bastante. Há opções baratas, algumas acima de $100 e também originais de fábrica. Agora, eu decidi nesse ponto porque já fui muito além do necessário. Eu queria optar por algo mais. Em vez de dizer barato, vamos dizer o caminho mais acessível. Então, eu encontrei um que tinha boas avaliações, então pensei, vamos tentar. Encaixou igual ao original de fábrica e todos os conectores foram conectados corretamente. E quando eu fiz todos os testes completos, tudo funcionou exatamente como deveria. Estou super empolgado. Os botões do piloto automático, o controle do limpador, o desembaçador, o farol alto, tudo funcionou. O interruptor ficou ótimo. Espero que dure muitos anos. Com o novo interruptor no lugar, é só encaixar as tampas superior e inferior da coluna e depois recolocar a peça plástica da alavanca de inclinação. E é basicamente isso. Antes de recolocar os painéis, decidi trocar todas as caixas de som das portas. Agora, esses alto-falantes originais da Bose estavam realmente em ótimo estado. Nenhum deles estava queimado, o que foi surpreendente. Quero dizer, esse carro já tem mais de 20 anos, mas tem quilometragem super baixa e não foi realmente exposto a nenhum elemento extremo. Caso contrário, é bem comum esses alto-falantes estragarem justamente porque eles têm cones de papel e ficam frágeis com o tempo. Vou deixá-los na prateleira para um dia chuvoso ou algo assim, mas os alto-falantes originais de fábrica têm 6,5 polegadas nas portas dianteiras e, se não me engano, 5,25 de polegada nas portas traseiras. Eu encontrei uma oferta espetacular de caixa aberta em um conjunto de alto-falantes. Kicker de 6,5 polegadas da série KS. Alto-falantes de 2 vias, que vão conseguir aproveitar melhor a potência extra que o rádio aftermarket vai conseguir gerar.
Agora, o anúncio dizia que era produto de caixa aberta, mas não encontrei nenhuma evidência de que eles realmente fossem de caixa aberta. Eles parecem 100% novos, então não estou reclamando nem um pouco de economizar um dinheiro. Essas caixas de som são ótimas, já usei antes, vão funcionar muito bem na Scalade. Agora, se você não quiser cortar o chicote original do alto-falante, você pode comprar esses adaptadores Plug and Play. Eles estão na minha loja da Amazon, basta conectá-los e usar. Como os alto-falantes traseiros originais eram menores, precisei modificar para caber o de 6,5, mas felizmente ele encaixa direitinho. Existem essas abas de localização para o alto-falante original, que eu tive que cortar com meu Dremel e, claro, tive que fazer alguns furos novos, mas é só isso. Para reforçar, usei isolamento automotivo Second Skin, Butyl Rope, e eu basicamente envolvi o canal interno de todos os 4 alto-falantes para ajudar a dar uma vedação bem firme contra a porta e proporcionar alguns efeitos de amortecimento. Então, com tudo pronto, os alto-falantes no lugar, meus novos parafusos instalados, agora estou indo para as portas dianteiras. As portas dianteiras, com 6,5 polegadas, só precisam de alguns furos novos no painel, sem outras modificações. Agora eu queria, ou tive a ideia de usar o sistema Bose original. O compartimento do alto-falante, porque ele tem o protetor de poeira e todas essas coisas. Mas eu não consegui encontrar uma maneira de separar o alto-falante dele sem destruir completamente o alto-falante e, no processo, arrancar o protetor de poeira da parte de trás e tudo mais. Então eu decidi não estragar alguns alto-falantes originais só por causa de um experimento. Estes funcionarão bem. Eles não têm os cones de papel como o original tinha, e eu nunca tive problema com eles sendo expostos à umidade. Quero dizer, eles nunca devem se molhar com chuva ou algo assim, por causa do local na porta. No fim, testei tudo, ficou ótimo e recoloquei os painéis da porta. Então, essa é uma grande lista de coisas que agora estão riscadas da lista. A tapeçaria substituída é apenas das partes superiores e inferiores dos bancos dianteiros. O restante segue em ótimo estado após todos esses anos. Então eu quis economizar um pouco de dinheiro, em vez de fazer tapeçaria extra, e tentei fazer uma restauração o mais completa possível. Encontrei uma empresa online chamada Seat Doctors. Novamente, isso não é patrocinado, mas eles oferecem produtos muito bons e formulam seus próprios corantes personalizados com base no código de cor do seu interior. E pela minha experiência, eu comprei alguns para a Scalade e para o interior vermelho do meu Fiat 500 Abarth, e a correspondência de cor ficou perfeita. Eu não consigo distinguir as áreas que eu retoquei das áreas que eu não retoquei. Fiz a restauração completa dos bancos da segunda fileira, de todos os apoios, de cabeça e partes da terceira fileira. Mas eu só consegui gravar trechos do console central, porque levou muitas horas para fazer e eu acabei encaixando tudo no meu fluxo de trabalho do dia a dia. Mas vou te dizer uma coisa, o resultado ficou absolutamente fenomenal e você vai poder ver tudo isso de perto no final do vídeo, no resumo dos destaques. Enquanto eu trabalhava na restauração do couro, comecei a montar o painel novamente. Isso foi quase tão estressante quanto tirar tudo, porque tudo tem que voltar na ordem certa. Como o airbag, por exemplo, se você colocar o painel, deixar tudo certinho no lugar. Sem o airbag, será preciso remover o painel novamente, pois ele possui uma aba que encaixa atrás. Agora, ao colocar o painel, há essas pequenas abas que ficam na base do para-brisa onde o painel se encaixa. As pequenas abas do painel também podem quebrar facilmente, então eu realmente tive que consertar algumas delas. Então você tem que ter certeza, quando for colocar aquilo, de alinhar todas as abas corretamente antes de empurrar e encaixar os clipes de pressão no lugar. Se alguma coisa estiver desalinhada, você pode acabar quebrando o painel. E quando for colocar todos os parafusos e fixadores, você também deve ter cuidado para não apertar demais. Você pode rachar o painel novamente. Na segunda fileira, há uma tomada de 12 volts atrás do console central, acima dos porta-copos. Eu comprei esse adaptador de energia na Amazon, que inclui 2 saídas USB-C e uma USB-A. Troquei a tomada de 12 volts por esta.
Precisei alargar um pouco o furo, mas manteve o visual original de fábrica e traz mais conveniência quando levo amigos. Esta Escalade veio de fábrica com rádio XM em 2004. Instalei um rádio do mercado paralelo compatível com Sirius XM. Comprei o módulo para poder conectá-lo, mas na verdade não precisei instalar uma antena separada. O fio da antena original, eu só desconectei desse módulo embaixo do painel e tirei o pequeno conector de plástico. Ele conectou diretamente no meu novo módulo Sirius XM. Então vai funcionar com o meu rádio aftermarket exatamente como funcionaria de fábrica. Admito que não filmei, nem tirei fotos de toda a desmontagem do painel e do console central, mesmo sabendo que deveria ter feito isso. Isso foi meio que um erro, porque na hora de montar tudo de novo, acabei esquecendo a ordem das coisas aqui e ali. Então acabei lutando um pouco comigo mesmo. Com o console central totalmente desmontado, é mais fácil recolocar as peças laterais do que o acabamento inferior do painel, só por causa de como tudo meio que se encaixa. Coloquei primeiro o acabamento inferior do porta-luvas e outros itens do lado do passageiro, dificultando muito a instalação do acabamento do console central direito. Consegui fazer funcionar e aprendi a lição, porém, para instalar aquela nova tomada USB, bastou cortar o chicote onde ficava a tomada de 12 volts originalmente e depois soldar os novos fios de energia e aterramento. O fio de energia possui fusível, oferecendo proteção extra. Após tudo feito, com tubo termo retrátil e tudo amarrado como de fábrica. Foi só uma questão de começar a encaixar o console central de volta no lugar. Essa foi, de longe, a parte mais tensa da remontagem. A moldura original do meu painel estava bastante rachada. Acabei encontrando uma perfeita online, pela qual paguei caro, então, ao colocá-la de volta, eu suava frio, garantindo que todas as abas estivessem alinhadas e os pontos de pressão aplicados uniformemente, porque eu não queria arriscar quebrar essa peça. Ainda é possível achar molduras sem rachaduras, mas normalmente vem de veículos do norte, compradas em ferros velhos online, só para você ficar sabendo mesmo. Claro, assim que instalei a moldura do painel, percebi que a cor que usei para o painel, General Motors Very Dark Pewter, estava um pouco diferente. Ainda está assim na coluna de direção e no volante, mas isso não me incomoda tanto. Ainda ficou bom, mas eu não conseguia lidar com a pequena diferença de cor entre a moldura e o próprio painel. Desmontei tudo novamente com cuidado e refiz o acabamento, como nas outras partes do interior. E ficou muito bom. Tudo está nítido, novo. Estou muito satisfeito com o resultado. Agora, é claro, a última coisa importante que quero mostrar para vocês é a substituição do estofamento do banco dianteiro e do teto. Pensei em fazer isso eu mesmo. Não é um processo excepcionalmente difícil, mas fica muito mais fácil se você tiver um par de mãos extra para ajudar. Além disso, minha agenda ficou muito cheia ultimamente, então, sinceramente, não tenho tido muito tempo para gravar nenhum conteúdo de projeto especial. Então acabei pedindo ajuda a uma oficina local, Scarlett's Auto Interior de Mocksville, Carolina do Norte, para me ajudar a concluir este vídeo. Esses profissionais atuam há anos com estofamento automotivo e já usei seus serviços em outros projetos, como na construção do meu Chevy Esdes. Eles me deixaram passar o dia lá e só observei a instalação. E você sabe, tem muita gente no YouTube que já fez vídeos tutoriais, e basicamente versões mais detalhadas do que mostro aqui. Mas esse não é o objetivo deste vídeo. Nós basicamente estamos acompanhando a jornada e mostrando para vocês um resumo de tudo o que eu fiz para deixar isso aqui com cara de novo por dentro. Então, de qualquer forma,
Se você está procurando um vídeo mais detalhado sobre como fazer tudo isso, é só procurar no YouTube. Tem uma infinidade de conteúdos.
Bom, pessoal, é isso para este vídeo. Espero que todos tenham gostado. Por favor, não se esqueça de deixar um like aqui embaixo, porque isso realmente ajuda muito os vídeos. Se ainda não se inscreveu, considere fazer isso também. Certifique-se de ativar as notificações. Vejo vocês no próximo vídeo. Se cuidem!